Bom, qual é a ideia? Mais uma vez aqui estou para falar sobre Deus, né? Dessa vez sobre a Arca da Aliança de Deus. E como o próprio nome diz, o dono do projeto, né, que é a Arca, é Deus. O primeiro passo é: quem é o dono? A resposta já é clara: Deus. A segunda coisa que eu anotei aqui é para que servia a arca, né? Lá em Êxodo 25:16 diz que era para guardar os mandamentos de Deus, e lá em Êxodo 25:22 diz que servia de altar, né? Para Deus falar com Moisés a todo Israel. O Espírito de Deus repousava ali sobre a arca e Deus falava diretamente para Moisés, determinava as coisas que assim devia Moisés falar ao povo de Israel. O terceiro passo é quem fez a arca. De acordo com Êxodo 31:6 e 37:1, diz que Bezalel e Aholiabe, escolhidos por Deus, que os capacitou para realizar, né, esta obra. Quem podia levar a arca de acordo com Deus? Só os levitas, de acordo em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1 e 2. E esses levitas consagrados. Não era de qualquer jeito, qualquer maneira. Deus, né, consagrava esses homens através ali do irmão de Moisés, Arão. E esses homens, eles viviam intensamente para tal coisa. O quinto passo que eu coloquei aqui é: onde está a Arca da Aliança hoje? As Escrituras diz, segundo o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra arca. Eu vou repetir esse trechozinho. Nem dela sentirão falta, e não se fará outra arca. A palavra de Deus é bem clara que diz que não se deve fazer outra arca. Eu coloquei no quinto e coloquei como continuação 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3, diz que a arca foi posta no templo de Salomão, filho do rei Davi, pelo qual foi edificado. Sabemos que Davi tentou construir esse templo, mas Deus não o permitiu. E Davi era um ungido de Deus, escolhido para ser rei sobre Israel, mas não teve a autoridade, a autorização de Deus. Não teve o consentimento de Deus para construir. Quem construiu a casa para lhe colocarem as coisas que Deus assim determinou foi Salomão, o filho do rei Davi. Isso fique bem claro. O templo construído, qual colocaram a arca verdadeira naquele templo, foi o templo do filho do rei Davi, que se chamava Salomão. Pois bem, eu resolvi fazer esses estudos aqui, pesquisar um pouco. E engraçado, esse Jeremias, quem foi esse Jeremias? O que Deus disse a respeito desse homem, de Jeremias? Diz assim a palavra de Deus, está aqui também. Esse Jeremias, Deus disse a seu respeito, lá no capítulo 1, versículo 5 do livro de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Era um homem que, mesmo antes de vir ao mundo, Deus já tinha escolhido para falar do amor de Deus às pessoas e as verdades que Deus assim quer que sejam ditas.
Agora o senhor Edir Macedo, desculpa, o bispo Edir Macedo diz que a arca está no seu templo, o qual ele construiu. Mesmo quando Deus diz, pela boca do profeta Jeremias, que não se deve fazer outra arca, ele passa por cima da lei de Deus, da palavra de Deus, e manda construir uma arca. Como é que uma pessoa que é obediente a Deus, servo de Deus, quer passar por cima da palavra de Deus? Fica difícil de entender um homem assim. Já não precisamos de Moisés, porque Moisés nos mostrou as leis. Já não precisamos da arca, porque agora quem representa Deus entre os homens é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Obedeça a voz de Deus, Edir Macedo. Não faça outra arca, pois o Senhor está pecando em tal coisa. Quero deixar essa mensagem aqui. Eu não tenho nada contra a pessoa do Senhor Edir Macedo, mas eu não posso ter a verdade dentro da minha casa, que são as Escrituras, e achar que nada está errado, que está tudo bem. O Senhor pode ter a posição financeira que tem, pode ter status, mas dentro das Escrituras o Senhor está cometendo aquilo que chama-se transgressão da lei, pecado. Que Deus venha ter misericórdia do Senhor e abra sua mente para que o Senhor não venha praticar mais coisas contra a palavra de Deus. Fica aqui a minha indignação por saber que ele é uma pessoa que estuda muito, né? E está cometendo tal coisa. Mesmo eu que nem conhecido sou, diante das Escrituras, jamais cometeria tal coisa contra esse Deus que é misericordioso, mas que também é justo, que também é severo. Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus sabe muito bem aquele que conhece a palavra dele e aquele que não conhece, tá? Fica aí o meu abraço e esse chamado aí aos senhores que gostam de seguir o bispo Edir Macedo. Leiam mais as Escrituras. Até a próxima.